Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratameti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyatpadehaya Dakshinamurtiya Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Então, o verso número 5. Milhões de ações não produzirão autoconhecimento. As ações podem purificar a mente para obter o autoconhecimento. Nós estávamos falando disso, né, no intervalo aqui, que o Karma Yoga, ele é uma yoga, acho que era o Roberto, quem que estava me falando? Foi o Ayrton. Que o Karma Yoga é uma ação, e em geral, quando a gente fala da yoga, é uma ação em dualidade, né, porque é uma ação para unirmos, né, o significado, né, literal da palavra yoga é união, ou é conexão, ou unir-se, né? Tem uma outra palavra, contato. Yeah. A propósito, um vedantino da nossa tradição, algumas centenas de anos atrás, disse que Vedanta, porque Vedanta, muitas vezes nós somos referidos, né, no nosso ensinamento como Jnana Yoga, mas yoga é contato, né? A pessoa diz, contato também é união, é dualidade. Aí fala assim, mas Vedanta é a yoga no contato, né? É a yoga de não contato. Né? A yoga de não contato, sim. Você não quer contatar nada, você quer simplesmente saber, compreender, etc., que você já é conexo, já é contatado, não existe nada, nenhum fio está desconectado, né? Ele já está contatado do início. Então, o Karma Yoga, quando a gente chega no Karma Yoga, as ações, né, que a gente coloca não são com o objetivo de conectar o ser, porque em dualidade, o Karma Yoga, ele sabe que ele é apresentado Karma Yoga dentro do contexto do Vedanta, ele sabe que é yoga de preparação e purificação da mente como objetivo intermediário para o autoconhecimento e moksha. Então, é apresentado como uma yoga de preparação, de purificação do corpo sutil para a liberação ou moksha, né? Vamos estar. Então, é como se a gente estivesse tomando um transporte que nos leva até uma estação, sabendo já que essa estação é uma estação intermediária. No mundo da yoga, em geral, as pessoas pensam que essa estação intermediária seja a destinação final. Mas no mundo do Vedanta e do Karma Yoga, o Karma Yoga ele coloca ações com uma determinada atitude, sabendo que o objetivo aqui é chegarmos a uma estação que é uma estação intermediária, porque o nosso destino final é moksha. É uma perspectiva totalmente diferente, entendeu? Então, você sabe que você está colocando ações, você está desenvolvendo uma certa atitude em referência a Ishvara, etc. E nesse processo você está desenvolvendo uma vida religiosa, espiritual, crescendo, seguindo o Dharma, etc., purificando a mente, se tornando sempre mais contemplativa, satívica, etc., etc. Então, tudo isso já é conhecido. As ações podem purificar a mente para obter o autoconhecimento. Então, aqui a gente está introduzindo o Karma Yoga, né? Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente introduzindo o Karma Yoga, porque aqui o verso diz as ações podem, né? Se referisse ao Karma Yoga, diria as ações irão purificar. As ações, né, do Karma Yoga são o grande purificador natural da mente. Mas nesse caso as ações podem purificar, dependendo da natureza dessas ações, né? Se forem ações fundadas no karma e no dharma, né?
se for ações com o espírito do Karma Yoga, então são ações que produzem essa preparação, esse crescimento espiritual. Então pode ou não pode, se forem ações fundadas, né, na ignorância total, ações totalmente rajásicas, egocentradas, etc., etc., elas não irão purificar a mente, mas ao contrário, elas irão perturbar a mente mais e mais e mais, de tal modo que a nossa capacidade discriminativa vai ser mais comprometida e a gente vai continuar cometendo ações ainda mais danejantes para a nossa evolução, né? Então, as ações podem purificar a mente. Então, as ações, quando apropriadas e devidas, elas têm o seu propósito. Okay. A purificação da mente que as ações corretas produzem é a diminuição de nosso apego às satisfações sensuais, emocionais e intelectuais que tendem a alimentar no nosso senso de individualidade. O Jiva, quando ele é introduzido ao Karma Yoga, ele vai vendo o seu senso, nós estávamos falando aqui sobre o ego, né? O senso de ownership, como se diz ownership? De propriedade, né? O meu, eu e meu, não. As minhas ações, os meus pensamentos, o meu karma, o meu isso, o meu aquilo. Então, tudo isso ele vai diminuindo gradualmente na medida que o espírito do Karma Yoga se evolve, porque o Jiva entende o sistema e ele começa a despersonificar a sua própria experiência humana, entendeu? Sabendo, you know? Isso aqui é um sistema impessoal, onde existem dessas almas individuais, aparentemente. Individuais é uma palavra ok. Pessoal já é uma palavra perigosa, entendeu? São almas individuais, né? Tudo servindo os seus propósitos nesse sistema aqui. Né? E o Jiva, ele segue o seu processo de evolução, né? Espiritual, de crescimento, etc. Então, essa diminuição dos apegos às satisfações sensuais, emocionais e intelectuais que tendem a alimentar o nosso senso de individualidade. Então, essa purificação da mente, ela vai reduzir tudo isso, vai produzir uma diminuição de tudo isso, que, consequentemente, ela vai dissolvendo esse senso de individualidade. Os pensamentos eu gosto, eu quero, eu preciso, nos conduzem para os objetos e sempre mais e mais longe da minha realização, do meu autoconhecimento, né? Eu sou o ser, porque o ser é inteiro, completo, ilimitado, totalmente satisfeito. Né? Então, se eu começo com eu quero, eu preciso, e começo todo esse aspecto do nosso sentido, né, individual como pessoa, né, nos levam sempre mais e mais para longe do conhecimento eu sou o ser. Quando tivermos neutralizado suficientemente nossos gostos e aversões, nossos desejos e medos, né, nossos quereres e não quereres, nós seremos capazes do equilíbrio emocional essencial para a autoinvestigação. Tudo aí. Quando nós somos operados, né, todo o tempo, né, intensamente operados por esses, né, a gente chama de raga and dvesha, né, nossos desejos e aversões, todo o tempo a gente está em luta com o campo, né? Todo o tempo a gente está perturbado, porque eu quero o que eu quero, e aí a vida apresenta uma situação, não era assim que eu queria. Então o que acontece? Frustração ou raiva, né? Ou depressão. Né? Eu não estou obtendo o que eu quero aqui, entendeu? Então, perturbação mental, direto, né? Ou se a gente quer evitar alguma coisa a todo custo e a gente não consegue, de novo, perturbação. E mesmo antes do resultado ser manifesto, a gente já está com essa perturbação, será que eu vou conseguir evitar? Será que eu vou conseguir obter? Etc, etc.
Tudo isso porque essas energias, né, de que desejos e aversões, elas me operam compulsivamente, né, totalmente binding, né, vinculativas. Quando estivermos neutralizados o suficiente essas energias, o processo do Karma Yoga serve o propósito de amenizar, diminuir essas energias. Eu quero o que eu quero, não quero. Entendeu? Você vai vendo, a gente vai vendo no nosso crescimento, né? A gente estava conversando lá na hora do almoço, né? Como as coisas vão mudando. A gente já não está mais vítima dessas energias. E aí a minha capacidade discriminativa, ó, ela é muito mais elevada, porque minha mente é clara, né? Ela é contemplativa, né? Ela é livre dessas constantes, né, agitações, perturbações, depressões, raivas, etc. Toda a gama de emoções humanas, né, que são negativas. Então, esse equilíbrio emocional é o propósito do Karma Yoga. A gente vai gradualmente desenvolvendo isso, que em alguns círculos eles chamam de dispassion, ou equanimidade, né? Ou uma indiferença positiva em referência ao karma que Ishvara apresenta para mim. Né? É bom quando é bom e é bom quando não é bom. Né? Por quê? Porque eu determino o que é bom, o que não é bom. Minhas vasanas, quando eu começo a ter controle das minhas vasanas, como eu dizia ontem, eu dizia assim, não, eu gosto de tudo, Ishvara. Eu determino o valor em tudo que Ishvara me dá. Então eu começo a receber tudo como prasad. Então a minha mente vai sendo resolvida porque eu não estou mais em conflito com aquilo que é. Aquilo que é. Mas se eu quero que a existência, né, o karma, as minhas circunstâncias, seja de acordo com as minhas ideias, imagina, cada jiva tem a sua ideia. Quantos bilhões de jivas a gente tem no planeta? 7,5 bilhões. Imagina, cada um quer que as coisas aconteçam segundo os seus desejos e medos. Né? Imagina, Ishvara estaria enlouquecido já há muito tempo se ele estivesse lá tentando resolver o problema de cada jiva do ponto de vista do karma individual, meus desejos e isso e aquilo. Não, é um sistema. Quando você compreende o sistema, você sabe que é self-defeating. Como a gente diz self-defeating? Não, defeating. Não, self-defeating é você... É uma autoderrota, é autoderrotante você querer o que você quer, em vez de querer o que é. Né? Traduzir como auto-insultante? Não, é diferente. Auto-insultantes são as ideias, né, que nós temos de nós, como a construção, corpo-mente, nossas vassas, aquilo que eu quero, etc. etc. Conteúdo. Mas não importa, se a gente vive segundo as nossas vassanas, a gente vive numa condição tão vulnerável, né, que constantemente nós sofremos, porque a vida jamais pode ser desenhada para cada um jiva individualmente. O campo é um campo para todos os jivas. Né? Então, tudo ali está sendo manifesto daquele modo assim. E Ishvara não tem modo de ficar satisfazendo os caprichos de cada um jiva. Assim. Cada um vai receber os resultados segundo os seus méritos e deméritos. Né? Então é melhor relaxar e esquecer de que a vida seja... Tem uma piada, tem uma expressão que diz que se você quiser ver Deus dar uma grande gargalhada, né? Como é que termina essa história? Diz para ele, conta para ele os seus planos. Né? Conta para ele os seus planos, ele vai dar uma maior gargalhada, entendeu? E cada jiva tem os seus planos. Quando a gente olha para trás, a gente vê, cara, minha vida aconteceu assim, 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 e eu não tinha planejado nada daquilo, mas aconteceu, foi acontecendo. E a gente continua com essa arrogância, pensando que a gente tem a capacidade de planejar e esses caras motivadores, né? Motivational speakers,
Eles dizem para vocês, ganham milhões e milhões e milhões e bilhões de dólares, dizendo para as pessoas, you can make it, you can do it. Né? Você pode obter tudo que você quiser. Eu obtive, você também pode obter. Ele não diz para os outros que eu estou tirando todo o dinheiro de vocês com essa ideia. E vocês não vão obter. O sucesso vem todo só para minha conta bancária. Agora, existem na modalidade espiritual também. Existe também. Coach espiritual. Né? Vão criar um coach Vedanta. Não comecem. Olha que eu estou de olho em você, você sabe disso, né? Eu estou de olho em você. Essas ideias assim tem sempre. Isso é interessante. A investigação, a gente pensa que o Jiva está fazendo a investigação, mas fundamentalmente a investigação está sendo feita pelo ser com o propósito de perceber a sua própria natureza, que se tornou obscurecida por sua identificação errônea com o Jiva, né? Como o Jiva, como os objetos. O ser, aparentemente, ele sofre de uma amnésia e ele esquece quem ele é e se identifica com os Jivas e se sente limitado. Então, o ser agora tem que, desde que, considerando que a natureza da realidade é não dualidade, existe somente o ser, né? O ser aparecendo como Satya e Mithya, essa ordem primária e a secundária. A secundária é só uma projeção dentro de Satya, né? Dentro do âmbito de Satya. Então, tudo isso nada mais é do que o ser brincando de amnésia, brincando de esconde-esconde, se perdendo, se angustiando, se sentindo limitado, tendo toda essa problemática emocional. Só encontrar um modo de através dessa investigação final, né, através dos ensinamentos do Vedanta, ele perceber a sua natureza totalmente não limitada, que se tornou obscurecida. Nós já somos o ser, então não precisamos fazer nada, nenhuma ação é necessária. A gente não precisa fazer nada para nos tornarmos o ser. É por isso que a ação não pode nos ajudar nessa investigação. A ação não nos ajuda a descobrirmos, né, que nós somos o ser, porque nós já somos o ser. As ações, no máximo, podem servir o propósito de preparar a mente para compreender que nós já somos o ser. Quando a mente é preparada, aí a gente submete a mente aos ensinamentos dos Upanishads, aí tudo fica muito claro e simples e muito brevemente a gente compreende e aceita isso com convicção, né? Eu já sou livre, eu sempre fui livre, eu sempre fui limitado, etc, etc. Nós já somos o ser, então não precisamos fazer nada. É por isso que a ação não pode nos ajudar nessa investigação, mas estamos tão acostumados à ação que precisamos de ser lembrados repetidas vezes. Às vezes o Vedanta parece repetitivo, e é repetitivo. Os conceitos são aqueles que são apresentados, né, pintados de modo diferente aqui, uma lógica, uma análise aqui um pouco diferente, etc. Mas é relativamente simples, mas ele precisa ser regularmente, sistematicamente repetidos. Por quê? Porque a ignorância é profundamente arraigada no nosso corpo causal. Profundamente persistente e arraigada, né? Então, o único modo de a gente remover essa ignorância é através dessa contemplação, desse estudo, dessa exposição da mente a esses estudos, essas análises do Vedanta, sistematicamente, né, como um projeto de vida, como, né, a gente dizia ontem. Isso pode aparecer lá, diz no good news, né? Não são boas, porque tem tanta gente lá no mundo espiritual oferecendo iluminação instantânea, né? Tem todo. A gente acredita que existe alguma coisa como
a realização, a iluminação. A iluminação é uma palavra horrível, né? Porque todos nós somos a luz. Ah, não, a luz tem que acender, está apagada. Não, a luz é sempre acesa. A luz jamais se apaga. Ah, não, quando eu vou dormir a luz se apaga. Não, não se apaga. Você lembra depois que não, você curtiu o maior barato lá, que não tinha nada te perturbando, etc, etc. Né? Se a luz se apagasse, você de manhã cedo, quando chegava a sua esposa, por que ele não se levantou? Vai lá, o corpo está frio já, porque a luz se apagou. Né? Não, a luz jamais se apaga. Nós somos a luz, e a luz é sempre acesa, não existe um interruptor. Estamos tão acostumados à ação que precisamos ser lembrados repetidamente. Porque a ignorância, a fonte de toda a nossa infelicidade, só pode ser removida através desse conhecimento. E esse conhecimento é como se fosse um martelo, de novo, né, apresentando os mesmos princípios lógicos, práticos, baseados em nossa experiência, até que nós tenhamos não só uma convicção intelectual, mas tenhamos uma convicção emocional, de tal modo que quando a vida nos apresenta uma situação adversa, né, a gente responde dessa plataforma do autoconhecimento, a gente responde emocionalmente, porque a compreensão intelectual, quase todos nós desenvolvemos rapidamente, mas depois a compreensão, né, emocional, que é o que conta, né? Veja bem, aqui, a mente é o nosso gate, é o nosso portão de entrada, né, com o mundo, contato com o mundo, é através dessa função do corpo sutil, né, aquele que sente, que experimenta, que sente, que questiona, né, que move, etc. Então, se essa mente aqui não estiver estabelecida, né, através desse conhecimento, né, esse conhecimento não estiver bem estabelecido na mente, a mente constantemente vai ficar instável em contato com os objetos. Por quê? Porque em mítia os objetos se modificam de um momento ao outro. E os objetos de contato da mente, eles são favoráveis, desfavoráveis, favoráveis, desfavoráveis. Né? O Fábio estava viajando assim, pum, quebra o carro. Né? Então, tudo pode acontecer a qualquer momento. Então, se nós não tivermos esse conhecimento, né, firme ao nível emocional, significa que a gente precisa continuar fazendo o nosso trabalho. Até que esse conhecimento seja traduzido nessa força mental, emocional, que nos permite, né, uma certa imunidade em referência às crises, às dificuldades que a vida, né, nos apresenta. Qual é a dificuldade mais grave de todas? Quem tem uma ideia, a dificuldade, a adversidade maior que pode existir em mítia? A morte. A morte, of course. Né? Todas as nossas preocupações são preocupações pequenas, tentando, né, como se diz? Evitar a morte. Né? Todas as nossas preocupações, eu quero isso, eu quero a segurança daqui, né? É como se inconsciente a gente quisesse evitar a morte. Quando a morte chega, né? Oh, meu Deus, você está com câncer. Nos dias de hoje, a gente fala do câncer, as pessoas dizem, mas câncer é um mal. Não é um mal. Tem muita gente na população. A gente precisa de umas doenças fortes assim para reduzir a população. Nós somos muitos, né? O câncer não é um problema. Se fosse um problema, que a senhora não tinha criado o câncer. Né? Então, se chega para mim, eles dizem que em cada 3 homens, um deve experimentar o câncer. Né? Então pode acontecer a qualquer momento chegar a notícia para a gente, ei, você está com um câncer. Então, oh meu Deus, como é que vai ser a minha reação, né? Eu tenho uma parente nossa que está completamente destruída, só porque tem um câncer de mama, que de repente não é nem terminal, mas é um problema enorme, porque joga na cara, né, a mortalidade do jiva, que é a problemática mais fundamental do jiva. Assim, eu sou o corpo-mente e o corpo-mente não pode morrer, senão eu vou ficar sem existência.
Vou perder a minha existência sem o corpo-mente, né? Pensa te é italiano. Imagina, né? Eu que dou existência a essa construção corpo-mente, e agora eu fico dizendo que sem o corpo-mente eu vou perder a existência. Se eu sou a fonte da vida, da existência, da consciência, essa construção corpo-mente, né? Então a gente vê as coisas distorcidas. Isso pode ser considerado uma vassana, professor? Uma vassana do medo da morte, que é a humanidade? Sim, essa é uma vassana muito forte. É, muito forte. É. Todo ser vivo. Todo ser vivo tem esse senso de autopreservação muito forte, né? Yeah. Mas os outros animais, eles não têm problema, porque eles são totalmente ignorantes. Se você é totalmente ignorante, você não tem nenhum problema. Alguns de nós pensam assim, a próxima volta próxima vez eu quero ser um gato, porque a gente vê os gatos não tem nenhum problema, aqueles gatos que vivem, né? Os gatos de cachorro, a Rutinha tem 3 cachorros, você vê que eles não têm nenhum problema, né? Nenhum problema. Nenhuma preocupação, e se tiver um problema, não é problema deles. A Rutinha tem que levar para o veterinário, etc. Então... Mas é mais fácil que filho. É. Eu já passei pelos dois. Então, por que a gente está falando disso? Sim, não, a gente... os gatos e cachorros da vida, né? A gente diz assim, não, acho que a vida aqui, mamma mia, ser humano não é fácil aqui não, né? Que nem os santos, nem os anjos querem descer aqui, dizem, né? Tem uma expressão que diz, nem os santos e os anjos querem descer aqui, eles ficam lá em cima, nesses locas, curtindo o punho, assim, lá embaixo eu não vou, o Ishvara, mas mais cedo ou mais tarde o Ishvara traz eles de volta para cá, quando eles esgotam todos os punhos dele, né? Mas aqui, de vez em quando, assim, não, aqui eu não venho. Se eu venho como um cachorro da Rutinha. Não vou ter nenhum problema, né? Por quê? Porque ignorância total não é problema. Conhecimento total, Ishvara, também nenhum problema. Você tem conhecimento total, puro conhecimento. Então, total conhecimento e total ignorância, nenhum problema. Os únicos infelizes a sofrerem somos nós, os jivas, porque a gente tem uma mistura de conhecimento e ignorância. A gente tem uma mente, um intelecto, mas a gente tem um monte de ignorância, né? Um monte de inabilidade de ver as coisas como elas são. Aí a gente sofre essa problemática de um pouco de ignorância, um pouco de conhecimento, e as coisas no campo constantemente se modificando de um momento para o outro, e eu tentando de estabelecer uma certa estabilidade, né, na minha experiência humana, quando tudo está se modificando, eu estou me modificando, não é fácil. Eu não sei se nós já entramos nesse verso 6. Portanto, aproxime-se de um professor compassivo, um conhecedor do ser, e aprenda a investigar a verdade. Portanto, aproxime-se do Vedanta, não é de um professor. O professor do Vedanta, ele é referido como uma fonte de compaixão, né? Porque o cara, quando ele sabe quem ele é, e ele se presta a serviço de Ishvara para fazer esse trabalho de condividir, né, de compartilhar o Vedanta, ele é um instrumento de Ishvara e ele faz isso por compaixão a Ishvara, e compaixão aos seus amigos, seus, né, contemporâneos, etc, etc. Então, portanto, se aproxime de um professor compassivo. Um professor compassivo é um professor de Vedanta, que sabe, nada disso pertence ao professor, isso aqui é um ensinamento impessoal, eu compreendo um pouco disso, isso me beneficiou, então, se vocês não têm ninguém melhor do que eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, se vocês quiserem, existem diversos altos professores muito brilhantes, principalmente na Índia, etc.
Mas o professor de Vedanta é simplesmente um link. Como é link? Uma conexão. É, uma conexão na tradição, entendeu? E ele não tem nenhum interesse próprio no sentido, ele não tem nenhum investimento nesse relacionamento com os seus amigos, com os seus estudantes, ou como a gente queira chamar, entendeu? Então, o Shimayananda, uma vez o James interpretou mal esse relacionamento entre ele e Shimaya, porque Shimaya, ele teve um interesse no James, o James era ocidental, naquele tempo não tinha muitos ocidentais na Índia, e ele exprimiu um certo interesse com James, uma atenção especial a James. Aí James interpretou mal e pensou que ele tivesse um relacionamento pessoal com Shimaya. Aí o Shimaya corrigiu ele, falou, ei, não faça esse erro, entendeu? Não existe nada de pessoal aqui. Eu não sou uma pessoa. Eu, quando estou aqui compartilhando, ensinando, eu sou uma instituição. Então, o professor de Vedanta, ele serve um papel dentro da instituição do Vedanta e não existe nada de pessoal, entendeu? Então, não existe nenhum investimento pessoal. Tá? O termo autoinvestigação tornou-se popularizado hoje em dia. Isso é interessante, eu estava ouvindo falar disso, né? Acho que era você que estava falando, né? Autoconhecimento, autoinvestigação tornou-se popularizado hoje em dia, pelo menos entre os que se declaram buscadores da iluminação. Mas muitos dos chamados buscadores não têm um professor adequado, de modo que podem não compreender o significado do termo autoinvestigação ou autoconhecimento, como frequentemente ocorre, né? Aí fala que tem vários livros populares, né, desses caras que vendem, né, propõem essas ideias de quem sou eu, a investigação. A autoinvestigação é um assunto que muitos começam a levar a sério, mas para quem esse assunto deve ser endereçado, o que ou quem é esse eu, em outras palavras. Isso não é essencial. O Vedanta é o meio de conhecimento para a autoinvestigação. Declara desde o início de que não há nada a ser ganho. A gente fala, não tem nada para ser obtido, nada para ser ganho, nada para ser feito. Dentro ou fora de você, porque você já é o ser, consciência pura que é sempre livre. O trabalho do Vedanta é despir o não ser que continua obscurecendo a sua visão. É como limpar o vidro do espelho para que você possa ver o seu próprio rosto. A propósito, o Vedanta é diversas vezes apresentado como um espelho constituído por palavras, né? Frases, palavras que contêm, né, conceitos baseados nessas análises, etc. Então, esse espelho do Vedanta, ele serve ao propósito de refletir para o indivíduo a sua real natureza, né? Um tipo de um espelho. Esse processo de purificação da mente é como se a gente estivesse lucidando esse espelho, ou limpando constantemente a poeira do espelho que nós encontramos, né, coberto de impurezas. A autoinvestigação não será bem sucedida se tentarmos nos forçar a acreditar que somos consciência pura, enquanto todo o nosso passado e hábitos de pensamento e ação nos inclinam a acreditar no oposto. Esse aqui é um ponto interessante. Deixa eu repetir. A autoinvestigação não será bem sucedida se tentarmos nos forçar a acreditar que somos a consciência pura. Então, eu vou tentar me condicionar, né, a pensar eu sou a consciência, eu sou a consciência, eu sou a consciência. E esse conhecimento é simplesmente um conhecimento mental, intelectual, teórico, né? Essa autoinvestigação não será sucedida se tentarmos nos forçarmos a acreditar nisso, entendeu? E ao mesmo tempo, enquanto todo o nosso passado de hábitos
e pensamentos e ações, todos eles fundados na auto-ignorância, nos inclinam a acreditar que dentro eu sinto, não, eu sinto e ajo como eu sou a construção corpo-mente, eu sou limitado, etc, etc, etc. Mas eu penso, mas eu sou livre, eu sou livre. A gente vê isso muito no mundo espiritual moderno por causa desses caminhos diretos que apresenta para o jiva, não tem nada para fazer, etc. Você é o ser e você já é livre. Aí as pessoas dizem, ótimo, é isso que eu precisava ouvir. Aí elas ficam dizendo, eu sou livre. Então a vida do cara pode ser um desastre, né? Somente caos, karma da resolver, sofrimento psicológico, conflito com as outras pessoas, etc. Mas a pessoa diz, não importa, tudo isso é mítya, né? Eu sou o ser e eu sou sempre livre. Não funciona, né? Esse conhecimento ele precisa frutificar, criar raízes, depois frutificar e ser demonstrado através da nossa interação com o mundo, né? A gente não pode acreditar nisso e ao mesmo tempo agir de modo absolutamente ignorante. Essa é a contradição que a gente falava ontem em referência a algumas dessas pessoas, sim? Em relação a isso, sobre aquela questão do pensamento oposto, que às vezes o James fala que você tem que mentir até que... Sim. Assim, entre aspas, né? Mentir, sim. Isso não seria, até certo ponto, se tiver uma certa compreensão aqui? Aquela é uma ferramenta, mas você não pode se basear naquilo apenas. O pensamento oposto é uma das ferramentas que vai usar. Porque nós estamos tão condicionados a pensarem de modo auto-insultante, entendeu? Como uma construção autolimitante, etc. Então, já que a gente está sendo governado, operado por alguns pensamentos, por que não substituir aqueles pensamentos? Tem um poder positivo. Mas isso é um aspecto, é uma das ferramentas. Mas o trabalho precisa continuar em termos de tudo isso que você está fazendo, né? Vir até aqui, exposição, e contemplação, estudo, participando das nossas classes, dos nossos grupos de estudos, etc, etc. Então, é tudo em sêmen, né? Tudo junto. A gente sabe quando a gente está simplesmente deluding ourselves. Como a gente diz deluding? Auto-iludida. Né? A gente sabe quando a gente está auto-iludindo. Né? Depois de um tempo a gente é assim, não está dando resultado não. Porque eu estou dizendo para mim mesmo que eu não preciso mais de nada, que eu não estou mais buscando, que já estou resolvido, sou iluminado, isso e aquilo. Mas na minha vida é um caos. Né? Eu estou sempre tendo conflito e emoções negativas e isso e aquilo. Aí chega um ponto que a gente não consegue mais se auto-iludir. A gente é melhor a gente arregaçar a manga da camisa, né, e começar a fazer o trabalho, né? Qualificar primeiro. Karma Yoga, né? Todo esse pessoal do caminho direto, ninguém propõe o Karma Yoga. Tendemos a nos rebelar diante da ideia de que necessitamos de ajuda neste ou em qualquer outro esforço, em parte devido ao valor dado à autoconfiança na cultura ocidental, e em outra parte devido à vaidade do ego. Então, o ego do indivíduo, né, ele gosta de ouvir. O James, a propósito, a tradição do Vedanta, da parte do Dayananda, a Nilda, eles tinham algumas críticas em referência ao James, porque o James, eu estava conversando com o Marcos, ele oferece esses conhecimentos diretamente. Né? O James me disse, mais de uma vez, a oportunidade que algumas pessoas, alguns alunos seus, depois de passarem um tempo estudando com o James, eles vão para o Ashram Dayananda para fazer o 3 years program, o programa de 3 anos. Né? Você fica lá 3 anos. E eles saem de lá de 3 anos e eles chegam para o James e dizem assim, fiquei 3 anos lá, mas nunca cheguei nos ensinamentos mais profundos que nós já tínhamos, né, estudado com você, né, nos seus seminários aqui, vídeos, etc. E eles criticam um pouco isso, porque dizem, não, você tem que apresentar esses ensinamentos gradualmente, né,
e aí sânscrito primeiro, e diz, e esse aqui. Mas como é que você vai fazer? Pegar uma pessoa que vive no mundo e dizer, agora você tem que parar, ir para a Índia e passar 3 anos fazendo o primeiro estágio do estudo Vedanta, aí você volta para sua família, aí diz, voltei, eu vou trabalhar de novo, depois passa um tempo, aí você vai de novo, desaparece por 3 anos, porque você já está mais maduro, etc. Não é fazível, né? It's not doable para o householder, para as pessoas do mundo, etc. Então não tem outro modo. A gente vai apresentando, nesse estilo do James, ensinamentos, né? Completos, né? O Karma Yoga é a base de tudo e os outros estudos, e cada um tem que fazer o nosso dever de casa, o estudante é que tem que fazer, nós que temos que fazer o trabalho, né? A intensidade do nosso esforço, a dedicação, a regularidade, né, do nosso esforço é que vão render os nossos esforços positivos, né? Frutificando. Mas nós tendemos a nos rebelar diante da ideia de que necessitamos de ajuda, né? De um professor e das escrituras, né? Por causa da vaidade do ego, uma coisa mais difícil. Eu conheço diversas pessoas que ficam em torno do Vedanta, em torno de mim, mas sempre resistindo esse relacionamento, entendeu? Porque o ego se sente diminuído quando ele se coloca na posição de estudante. Agora é curioso isso, né? Porque, na verdade, ninguém precisa se sentir diminuído na medida que a gente se coloca na posição de estudante. Ninguém. Eu nunca me senti diminuído, né? Então, o ego que se sente diminuído é um ego que já se sente diminuído, entendeu? E aí é um ego que quer compensar esse sentido de inadequação e de insuficiência, etc., e ele não aceita o fato de, não, eu preciso de ajuda. Não, isso é um insulto para um ego que já está auto-insultado para começo de conversa, né? Então, no final das contas, é sempre esse o problema. O problema é todo jiva sofre desse sentido de inadequação e de insuficiência. Esse é todos nós, é uma herança que nós recebemos como jivas, né? Uns mais, uns menos. As pessoas mais ambiciosas, seja elas por sucesso mundano ou sucesso espiritual, as pessoas mais ambiciosas, em geral, são as pessoas que têm esse sentimento de inadequação mais forte, que requer um mecanismo de compensação através de grandes sucessos, etc., etc., de modo que eu possa, né, compensar, cobrir esse sentimento. Ok. O único meio de conhecimento para o ser é o Vedanta. Essencialmente, os grandes mantras dos Upanishads. Se nos aproximamos do Vedanta por conta própria, sem a ajuda de alguém que é já livre e que sabe como desdobrar esses grandes dizeres, nós interpretaremos esses ensinamentos de acordo com o nosso próprio conhecimento limitado, nossas próximas vassanas, né? A gente falou sobre isso. Somente nos abrimos ao conhecimento que o professor pode despertar em nós, somente nos abrindo ao conhecimento que o professor pode despertar em nós, é que percebemos o ser. Esse professor é descrito como um oceano de compaixão e como tal deve ser para empreender esse trabalho. E como tal deve ser. Essa tradução, Alex, é uma outra tradução que precisaria de uma revisão, entendeu? Vou falar depois com você sobre isso. Então, porque ela está terminada, a gente quer colocar esse livro, né, passar ele para o Shine World em português, mas tem algumas passagens que eu notei que precisa melhoramento do ponto de vista de compreensão de conceitos, etc.
Considere, o professor é livre e ele sabe que também somos livres. É por isso que o professor é um amigo, entendeu? Porque ele sabe que todo mundo é o ser, todos nós já somos livres, só que alguns de nós ainda somos vítimas dessa amnésia, ou dessa ignorância vidya, né? Que faz com que a gente identifique erroneamente com a construção corpo-mente. Então, sabe, todo mundo aqui é o ser, os outros animais, os insetos, as baratas, os ratos, todo mundo é o ser. Todos os animais não têm nenhum problema, porque eles são totalmente ignorantes, mas nós, jivas, temos um problema, porque nós somos um pouco conscientes, um pouco de conhecimento, um pouco de ignorância, e a gente tem, né, essa bagagem de ignorância enorme. Por um lado, o jiva humano tem a vantagem de ter esse intelecto, né, desenvolvido, sofisticado, o potencial de obter esse reconhecimento, né, de obter esse autoconhecimento. Por um lado, essa é a dádiva de um corpo sadio, um corpo humano, etc, 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 né? Ela é o potencial do ser se descobrir como ser através do jiva humano, né? Mas, por outro lado, a nossa carga, né, de ignorância é tão profunda, né, que requer uma abertura, uma certa de atitude, né, de se abrir para o conhecimento através da ajuda de um professor e etc. A liberdade é a natureza, e o professor sabe que todo mundo é o ser, e ele olha para os seus amigos e diz assim, ó, o cara está buscando ainda, significa que ele não sabe exatamente, então ele ainda está sofrendo, ainda mais quando você tem pessoas muito íntimas a você, no meu caso, né? Vocês sabem o que eu estou querendo dizer? Então você vê assim, ó, não, um ser tão lindo assim, mas ainda sofrendo, né, vítima dessas vasanas e sofrendo todas essas emoções negativas, essas atitudes, né, negativas em relação à vida, né, etc. Assim. Então a gente sente assim, poxa, onde é que vai acabar isso? Né? Quando é que essa ignorância vai, né, vai deixar, né, de ser removida, abandonada, ser desgrudada, né? Só considere, o professor é livre e ele sabe que todos também são livres. A liberdade é a nossa natureza verdadeira. No entanto, chegamos a um professor e dizemos, por favor, me liberte. Essa é a piada, né? Por favor, me liberte. Raros são os indivíduos que chegam ao professor e dizem assim, me ajude, me liberte. Tem uma passagem no Gita, que é mais importante do Gita, depois do ego do Arjuna, ficar ali todo o tempo, né, resistindo ao Krishna, né, de aceitar Krishna como o professor, né, na posição de professor. Chega um momento que ele, depois de fazer todos os discursos, né, tentando ensinar Dharma, Krishna, etc, etc, ele diz, não, eu desisto, por favor, me ensine, né? Requer uma humildade, uma qualidade que é rara. São raros os indivíduos que chegam a esse ponto desse relacionamento com o professor. A maior parte dos gurus que a gente vê por aí, o relacionamento é de outra natureza. As pessoas se aproximam desses gurus, que não têm um ensinamento de Ishvara, se aproximam mais com o objetivo de obter uma segunda família, uma família espiritual, que dê conforto e segurança afetiva, emocional, etc., que venha suprir essas minhas necessidades emocionais, uma figura paterna, materna, com diversos membros da sangha, etc. Então, ali é um outro tipo de relacionamento. Você vai ali, você não vai ali por busca de autoconhecimento, você vai ali por busca de conforto, né? Então, são coisas diferentes. Mas o cara que está buscando o autoconhecimento, né, chegar ao ponto de dizer, professor, teach me, é um fenômeno raro e muito nobre. E o professor honesto, ele vai dizer para você, olha, somente você pode remover a sua ignorância. Cada um de nós temos que remover nossa própria ignorância. Ishvara revelou as escrituras, o máximo que o agente, né, Ishvara pode fazer, na melhor de suas possibilidades, é expor os ensinamentos, esclarecer algumas dúvidas, etc. E inspirar, que é a função mais importante.
inspirar os amigos, né, os estudantes, de que moksha é possível, entendeu? E somente nós podemos remover a nossa ignorância através da nossa dedicação e esforço, né, regular e sistemático. Ok, agora nós entramos nesse ponto chamado qualificações para o autoconhecimento. Ah, que grande, boa novidade, né? Existem qualificações que são requeridas. O verso 7 diz, são necessárias qualificações para o autoconhecimento. Tempo, lugar e circunstâncias são meios auxiliares. O que significa? Significa que, fundamentalmente, a única coisa que a gente realmente necessita é uma mente qualificada, né? Com aquelas qualidades mentais e emocionais que a gente vai ver. Agora, tempo, lugar, né? Circunstâncias são meios auxiliares. A maioria, muitas pessoas no mundo espiritual se apegam a todo o folclore, como se diz? O folclore que existe em termos da espiritualidade e pensa, não, usar o mala, usar esse tipo de vestimento branco, ou todas essas coisas, entendeu? E não, tem que ser no ashram que eu tenho que fazer esse trabalho, entendeu? Então o lugar é irrelevante, entendeu? O tempo é irrelevante, a alimentação é irrelevante. Não são irrelevantes, são meios auxiliares, são secundários. Tudo isso pode servir de suporte, de apoio, mas fundamentalmente o que a gente precisa realmente são as qualificações desenvolvidas, né? Então, para a gente chegar no Vedanta, a gente tem que saber que as qualificações são necessárias. Esse verso direciona a nossa atenção dos meios de conhecimento para as qualificações necessárias, etc. Portanto, podemos nos tornar apegados, só que a gente descobriu isso, podemos dizer que o Vedanta não funciona para nós. Ok, isso é importante. O verso enfatiza também a predisposição para receber o ensino, essa abertura, uma abertura mental, essa confiança nas escrituras de Shwara, etc., e no professor. Sem essa preparação e sem essa predisposição, os meios de conhecimento podem não funcionar. Então, se os meios de conhecimento não funcionarem, a culpa não deve ser atribuída ao ensino ou ao professor, mas às minhas qualificações que ainda não estão devidamente desenvolvidas, né? Então, requer um alto ato de humildade da parte do estudante, dizer, ok, se não está funcionando comigo, em vez de jogar pedra, dizer, não funciona, etc., etc., como diversas pessoas fazem, entendeu? Ficam decepcionadas com o Vedanta. Em vez de fazer isso, diz, não, eu reconheço que eu preciso desenvolver algumas qualificações, eu preciso de organizar o meu karma, entendeu? Meu karma ainda não é favorável, etc., etc., tenho que reorganizar minha vida e outras coisas, né? Então, isso requer muita integridade e honestidade. Quer dizer, não, o problema não é do Vedanta, o problema é que eu ainda preciso desenvolver algumas qualificações. Poderíamos dizer que o Vedanta não funciona para nós e que preferimos outro meio de conhecimento para realizar o ser pleno. Mas o problema é que o Vedanta, os Upanishads, os ensinamentos dos Upanishads, são o único meio de conhecimento para o ser, disponível. A gente fala isso, o Vedanta fala isso sem nenhuma arrogância, não é que, nós... Não, porque os conhecimentos, os mantras dos Upanishads são os meios, os únicos meios disponíveis para revelar o fato de que o Jiva já é o ser. Não existe nada que o Jiva possa fazer para se tornar o ser. Ele precisa de um meio, não, uma metodologia de ensino que gradualmente prove para ele o fato de que ele já é o ser. Se o Vedanta não está funcionando para nós, isso só significa que nossas qualificações ainda não estão completas. Os versos a seguir detalharão a natureza dessas qualificações. Não existe tal coisa como 100% qualificado. Ninguém é 100% qualificado, entendeu? Nós precisamos desenvolver qualificações mentais e emocionais suficientes de modo
a conseguir contemplar, né, e compreender as escrituras e assimilar esse conhecimento e reter esse conhecimento, mas não significa que a pessoa seja 100% qualificada, entendeu? Alguns de nós temos um pouco mais de uma qualificação e menos de outras, e assim, né? Sem a presença de um professor, verso 8, sem a presença de um professor válido, o autoconhecimento não ocorrerá. Né? 4 qualificações são enumeradas por aqueles grandes mestres ou professores que realizaram o ser e atingiram a visão da não-dualidade revelada pelo Vedanta. Essas qualificações não são qualificações, como se diz, atribuídas aleatoricamente, como se tem outro nome. Tem outra palavra que eu esqueci. Não é que as pessoas se reuniram e assim, ok, vamos definir aqui algumas qualificações. Não, é simplesmente baseado na observação. As pessoas veem, né? Existem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas tentando realizar que eles são o ser, ou buscando o ser, etc. E algumas realizam o ser. Então, o que essas pessoas tinham que faltam aquelas outras em termos de qualificações, aí eles começam a observar e dizer assim, não, algumas qualificações. Essas pessoas tinham uma mente muito focada, tinham uma capacidade, né, de discriminação boa, uma certa imunidade às crises da vida, etc. Então a gente vai observando tudo isso. Não é que essas qualificações são atribuídas de modo aleatório ou assim. São 4 qualificações, são enumeradas por aqueles professores que realizaram o ser, aqueles Mahatmas, e atingiram a visão da não-dualidade. Sem a presença de um professor qualificado, o autoconhecimento não ocorrerá. Isso também é uma exageração, porque a qualificação do estudante é mais importante do que a qualificação do professor, entendeu? Se um estudante é muito qualificado, então o professor nem precisa ser muito qualificado, entendeu? Se o estudante for extremamente qualificado, ele raramente, talvez nem precise de um professor, né? Ou ele precisa de um contato mínimo com o professor. Ele vai fazer o trabalho, né, porque a mente dele já está muito desenvolvida, a capacidade de discriminação, etc, etc. Então essa é uma exageração. Sem a presença de um professor, o autoconhecimento é mais difícil, dependendo da qualificação do estudante. As 4 qualificações para entender as palavras do Vedanta, as palavras do Vedanta estão prestes a serem detalhadas nos versos seguintes. Mas devemos entender que essas qualificações nos vêm daqueles professores que conhecem eles mesmos como ser. Em outras palavras, essas qualificações não são arbitrárias. Arbitrária é a palavra que eu estava buscando. Não é arbitrária inventada assim, entendeu? Elas não são arbitrárias. Elas não são produto da percepção individual ou especulação de um indivíduo. Elas têm sido universalmente prescritas desde tempos imemoriais como sendo indispensáveis para o sucesso dessa investigação. Então, a gente tem que ser realista, né? Verso 9. As 4 qualificações são: a número 1, discriminação; a número 2, desapego; a número 3, são 6 qualificações secundárias, que são disciplinas; e a número 4, que é o desejo ardente pela liberação. Então, elas são às vezes referidas como os 4 Ds, né? A discriminação sempre aparece a primeira, mais importante, aparece em primeiro, em cima, mas não é a mais importante. A mais importante é o desejo ardente pela liberação. Essa é a mais importante de todas. A mais fundamental é a humildade, entendeu? De
de se colocar na posição de aluno e a confiança de que as Escrituras talvez estejam nos conduzindo, né, à nossa libertação. Então, a humildade e a confiança nas Escrituras são qualificações, pré-qualificações. Sem essas pré-qualificações, nem mesmo o desenvolvimento das qualificações são possíveis, né? Então, a discriminação aparece lá em cima, e depois o segundo é dispassion, que é traduzido nesse livro de novo, como desapego. O desapego não é uma boa tradução para dispassion. O desapego, ele implica, apego é como se o ser fosse apegado por natureza e que devesse ser desapegado, né? Então, o dispassion é mais bem traduzido como não apego. Então, é uma qualidade intrínseca do ser, que o Jiva precisa desenvolver, a capacidade de saber que ele não está apegado a nada, em referência aos objetos. O não apego, o dispassion, as 6 qualificações secundárias, que são todas elas disciplinas da mente, dos jogos sensoriais, das minhas atitudes, das minhas vasanas. E o desejo ardente de libertação. Esse desejo é a qualificação mais importante. Eu sei isso por experiência própria, porque as minhas outras qualificações não eram o máximo, mas o meu desejo pela ardente, né, mumukshutva, era tão forte que aí as outras qualificações se desenvolvem rapidamente. Quando você está pronto a apostar tudo nisso, entendeu? Quando você está pronto a apostar até mesmo a sua vida. Diz assim, ó, leva a minha vida, mas eu preciso saber quem eu sou diretamente, né, imediatamente, existencialmente, como a gente queira colocar. Encabeçando a lista de qualificações está a discriminação. Uma pessoa qualificada deve ser capaz de distinguir o que é eterno do que é temporal. Essa é a discriminação do Vivekachudamani, a discriminação entre o ser eterno do ser aparente, né, o transiente. Então, parece que essa discriminação é alguma coisa de extraordinária ou não humana, mas não, nós todos exercitamos essa capacidade discriminativa, mas infelizmente nós discriminamos somente entre o que a gente quer e o que a gente não quer, mas todo o tempo a gente está exercitando a nossa discriminação, né? Mas devido à nossa ignorância, a gente está nem mesmo discriminando entre o que é Dharma e o que é Adharma. A gente está discriminando o que eu quero e o que eu não quero, o que eu quero e o que eu não quero. Como eu faço para obter o que eu quero, como eu faço para evitar o que eu não quero. Então, a discriminação aparece sempre lá em cima. Uma pessoa qualificada deve ser capaz de distinguir o ser do não ser. A gente começa com essa discriminação, discriminando entre o que é Dharma e o que é Adharma, o que é conhecimento, o que é ignorância. Como é que a gente vai discriminar o que é Dharma e o que é Adharma, o que é conhecimento e ignorância? A gente precisa primeiro submeter nossas mentes às escrituras de Dharma e Karma e as escrituras do autoconhecimento, de modo que a gente possa saber o que é conhecimento, o que é ignorância. Porque quase todos nós temos isso confuso, né? O conhecimento e ignorância. Nós ingerimos essas coisas e a gente não tem mais meio de fazer essa, como é que a gente diz? Essa seleção. Quando a gente tem o lixo, a gente separa os lixos, enquanto na Europa é muito comum, como nos Estados Unidos, a seleção, né? Um exemplo que não é tão apropriado, mas a gente precisa de fazer essa seleção, entendeu? Entre o que é a ignorância de tudo isso aqui, o que é lixo, né? O que é lixo orgânico, o que é porcaria mesmo, entendeu? E o que é conhecimento. Aí a gente, não, eu quero manter associação com o conhecimento puro de Ishvara e o resto eu quero descartar, mas a gente precisa primeiro saber o que é conhecimento e o que é ignorância.
Esse é o problema, as pessoas não querem submeter as mentes delas às escrituras do conhecimento. E aí quando se diz para as pessoas, olha, I'm sorry, né? Me desculpe, mas isso é ignorância, as pessoas se ofendem, né? Não, porque não? Isso é arrogância, dizer que isso é ignorância. Um cara lá na Índia me disse, isso é arrogância espiritual. Dizer que aquele cara ali, ele fica propagando ignorância, entendeu? Eu falo assim, mas é ignorância. Se você apresenta o ser como um state, um state transcendental, etc, etc, isso é ignorância mascarada de sabedoria, de conhecimento. Me desculpe, mas é ignorância, né? As pessoas não querem ouvir isso. A gente assume um monte de ignorância como se fosse conhecimento. Então, vamos parar por aqui, porque minha voz está começando a ficar ruim. Ontem foi difícil, eu quase não dormi, porque eu tive uma crise de tosse seca. Só um minutinho. Onde é que nós paramos? Aqui, no início dessa. Eu lembrei de uma palavra bem usuada, que é triagem. A triagem, a triagem. Na primeira qualificação. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Thank you, Lord. Thank you.